O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Não foi novidade nenhuma, todo mundo já esperava que ele ia manter a Selic no mesmo patamar, já é a segunda vez que ele mantém a Selic nesse patamar e provavelmente ela vai ficar em 13,75% até o início do ano que vem, 2023. Mas, apesar de a Selic não ter mudado, a gente tem uma ótima novidade no cenário econômico que vai impactar de forma muito positiva a rentabilidade real dos seus investimentos de renda fixa. E o que é a rentabilidade real? É a rentabilidade do seu investimento descontada a inflação. E a boa novidade é justamente essa: a inflação no Brasil está em queda. E como a taxa Selic ainda está muito elevada e vai continuar elevada ainda por um bom tempo, e a inflação está caindo, isso naturalmente faz com que a rentabilidade real dos seus investimentos de renda fixa aumente. Porque de nada adianta você ter uma taxa de juros super elevada se a inflação também está muito elevada. O seu ganho real é muito baixo. E agora não, a gente está vivendo um momento de ouro para os investidores de renda fixa, com a Selic lá em cima e a inflação bem mais controlada. Inclusive, no mês passado, setembro, a gente teve uma deflação de menos 0,29%. Foi a terceira deflação seguida. O que é deflação? É quando os preços diminuem em vez de aumentar. Quando os preços aumentam, nós temos inflação. Quando os preços diminuem, nós temos deflação. É claro que nem tudo diminui de preço. Tem coisas que podem até aumentar de preço, mas o IBGE, quando ele faz essa pesquisa de preços mensalmente para divulgar o IPCA, ele pega uma série de produtos e serviços do mercado e esses produtos e serviços, de forma geral, caíram de preço nos últimos 3 meses. E a gente pode, inclusive, conferir nesse gráfico aqui como a inflação acumulada nos últimos 12 meses no Brasil vem caindo. Então, olha só, no início do ano, a gente tinha uma inflação acumulada de 12%, 11%, e agora ela está em 7,17% nesse acumulado nos últimos 12 meses. E, inclusive, nesse acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil tem a 9ª menor inflação dos países do G20. Então, olha só, o Brasil está numa situação melhor do que os Estados Unidos, que estão com inflação acumulada em 8,2%, está numa situação melhor que a Alemanha, que está com uma inflação de 10% nos últimos 12 meses, e está melhor que a União Europeia de forma geral, que está com inflação em 10,1%. Mas se, em vez de a gente olhar para os últimos 12 meses, a gente olhar para a inflação apenas agora desse ano de 2022, a inflação acumulada de janeiro a setembro, porque outubro, o mês ainda não acabou, então a gente ainda não tem os dados, mas no acumulado de janeiro a setembro, olha só que notícia ótima! O Brasil tem a 4ª menor inflação dentre os países do G20. Veja só aqui no gráfico, a Argentina tem a maior inflação no acumulado desse ano 2022, mais de 66% de inflação, e o ano nem acabou ainda, hein? E estima-se que a Argentina vai terminar esse ano com uma inflação superior a 100%. Olha só que situação dramática dos nossos hermanos. E veja que a Alemanha tem uma inflação acumulada agora em 2022 em 9%, União Europeia está com 8,5%, Reino Unido 7,6%, Estados Unidos 5,8%, Espanha 5,3% e o Brasil apenas 4,1% nesse acumulado de 2022. Se a gente olhar então para os dados aqui da América Latina, veja só, o Brasil tem a 2ª menor
menor inflação no acumulado do ano. Estamos com 4,1, enquanto que o Uruguai, por exemplo, tem 8,7, Colômbia mais de 10, Venezuela 60%, Argentina 66%, como eu havia mencionado. Agora, quando a gente fala em inflação, muita gente tem dúvidas, porque as pessoas estão vendo os preços bastante elevados das coisas, principalmente no supermercado, o que é um fato. Você vai no mercado, você vai nos restaurantes, você nota que a alimentação está ainda bastante cara. E como que pode estar ocorrendo essa diminuição da inflação se os preços dos alimentos ainda estão muito elevados? Olha só, o IBGE, quando ele calcula a inflação, ele leva em conta uma série de preços de produtos e serviços da economia, preços da alimentação, preços do transporte, dos combustíveis, da saúde, da habitação, do lazer, enfim, uma série de preços de produtos e serviços da economia, e ele faz essa pesquisa em 11 regiões metropolitanas do país, abrangendo aqueles produtos e serviços que são mais consumidos pelas famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então você pode ter preços subindo em algumas coisas, como por exemplo a alimentação, você pode ter preços caindo em outras e no geral, no acumulado, o IBGE vai verificar se os preços subiram, ou seja, se teve inflação, ou se os preços caíram, ou seja, se teve deflação. E é claro também que estamos em momento eleitoral, com ânimos exaltados para todos os lados e, obviamente, a economia também é utilizada para os embates políticos. Então, normalmente, os eleitores do Lula, por exemplo, argumentam que essa queda dos preços é artificial, é causada por medidas eleitoreiras do governo que diminuíram o preço dos combustíveis por meio da redução do ICMS, entre outras medidas. E normalmente os eleitores do Bolsonaro, por exemplo, argumentam que essas medidas são medidas válidas, importantes e que causaram um efeito muito positivo para as pessoas, para o país, porque diminuíram a inflação. Eu não vou entrar nesse debate político porque esse é um canal de educação financeira e cabe a mim, como educador financeiro, trabalhar com os dados oficiais, que são esses que eu estou trazendo aqui sem fazer julgamentos políticos. Mas é claro que você pode e deve deixar a sua opinião sobre a inflação nos comentários aqui desse vídeo. Conta aqui pra mim, você acha que a inflação vai continuar em tendência de queda? Você acha que ela vai voltar a subir? Você acha que ela caiu por medida eleitoreira ou você acha que ela caiu por uma boa atuação do governo e do Ministério da Economia? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E vamos em frente, porque o nosso propósito aqui não é só falar de inflação, é falar de investimentos e de como você ganhar mais dinheiro com esse cenário econômico. E como eu estava explicando para vocês, para nós investidores de renda fixa, o que a gente tem sempre que olhar é a taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros da economia descontada a inflação. Estamos com uma taxa de juros muito elevada, 13,75%, e uma inflação bem baixa comparado com os demais países do mundo. E isso faz com que o Brasil tenha hoje a taxa de juros real mais alta do mundo inteiro, o que é excelente para o investidor de renda fixa. É ruim para quem precisa pegar dinheiro emprestado, é claro, mas para quem investe, para quem tem dinheiro para investir em renda fixa, é o melhor dos mundos, porque você vai ter uma lucratividade muito alta, com investimentos super seguros e conservadores. E nesse vídeo eu vou fazer simulações usando valores reais para te mostrar quanto que o seu dinheiro vai render nos principais investimentos
investimentos de renda fixa. Então, eu vou simular primeiro os investimentos de renda fixa pós-fixados, como a poupança, o Tesouro Selic, fundos DI, contas remuneradas a 100% do CDI, CDBs a 100% do CDI e LCIs e LCAs a 90% do CDI. Por que LCI e LCA a 90%? Porque é muito difícil encontrar no mercado LCIs e LCAs hoje pagando 95% ou até 100% do CDI. Às vezes você pode até encontrar, mas é muito difícil, então vou fazer as simulações aqui com investimentos realistas que você encontra com facilidade no mercado. Depois, no segundo bloco de simulações, eu vou simular os investimentos híbridos, aqueles que te pagam o IPCA mais uma taxa fixa, como por exemplo o Tesouro IPCA+, CDBs IPCA e LCIs e LCAs IPCA. E para terminar, eu vou simular os investimentos pré-fixados, aqueles que pagam uma taxa de juros pré-definida no momento em que você faz o investimento, como por exemplo o Tesouro pré-fixado, os CDBs pré-fixados e LCIs e LCAs pré-fixadas. E pessoal, esse é um vídeo com muita informação rica, você não vai encontrar outro vídeo como esse no YouTube, então já deixa o seu curtir para apoiar o nosso trabalho, fortalecer o nosso canal, se inscreve no canal, lembra de ativar o sininho e me segue também no Instagram, @Fonte da Fortuna. E se você não conseguiu se inscrever na terceira turma do meu curso Liberdade Financeira para aprender a investir comigo, não se preocupe porque no ano que vem, 2023, nós vamos abrir a quarta turma do curso, então deixa já o seu nome na lista de espera, o link está aqui na descrição. E vamos começar, pessoal. Quero lembrar, antes de mais nada, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e nós vamos estabelecer aqui algumas premissas para a simulação. Primeiro ponto, eu vou simular um investimento de valor de R$10.000 pelo prazo de um ano. Vou considerar que a Selic ficasse estável em 13,75% ao longo desse ano inteiro, coisa que não vai acontecer na prática, porque ela deve começar a cair no começo do ano que vem. Não vai cair muito, mas deve começar a cair no comecinho de 2023. Aqui, para fins de simulação, a gente vai considerar que ela fique estável nesse patamar durante um ano. E o CDI, nós vamos imaginar que fique estável também no patamar atual de 13,65% e nós vamos pegar um IPCA de 5% para os próximos 12 meses. Por que 5%? Eu mostrei que a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 7,7%, mas a gente, quando vai fazer uma simulação, a gente tem que olhar para frente, para o que o mercado acha que vai acontecer e não o que aconteceu, o que ficou para trás. E olhando para frente, o que nós temos? Veja só, o relatório Focus do Banco Central mostra que o mercado entende que a inflação no ano que vem, 2023, vai ficar em 4,97%. Então, por isso, eu estou pegando esse patamar aqui de 5%. A gente já está no finalzinho de 2022 e no ano que vem devemos ter uma inflação aí abaixo até de 5%, então estou pegando esse patamar de 5% para nossa simulação. Como eu falei, é o melhor dos mundos para a renda fixa, porque taxa Selic lá em cima e inflação lá embaixo. Claro que ainda não tão baixo quanto a gente gostaria. Vamos lá então, primeiro bloco de simulações, os investimentos pós-fixados. Começando pela poupança, só para mostrar para vocês como a poupança é um investimento muito ruim, eu não canso de repetir isso e nada melhor do que os números para provar. Então, se você investir na poupança R$10.000, você vai ter uma rentabilidade líquida nominal de 7,83%, porque a poupança é isenta de imposto de renda. Vai ter um valor acumulado no final de um ano de R$10.783 e se a gente descontar a inflação, você vai ter uma rentabilidade real de 2,70%. É uma rentabilidade bem abaixo dos outros investimentos que vocês vão ver a partir de agora. Em vez de investir na poupança, se você investir no Tesouro Selic, em fundos DI, em contas remuneradas a 100% do CDI, como a conta do Nubank, a conta do IT, a conta do Bits, a conta do PagBank, entre tantas outras contas remuneradas do mercado a 100% do CDI, ou se você investir num CDB que tenha liquidez
liquidez diária e pague 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade líquida nominal, ou seja, já descontado o imposto de renda para o prazo de um ano, de 11,26%, vai ter R$ 11.126 depois de um ano, e se descontarmos a inflação, a sua rentabilidade real será de 5,96%. Então, olha só, 6% praticamente de rentabilidade real num investimento de renda fixa conservador e super seguro. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. O Brasil é hoje certamente o paraíso da renda fixa. Em nenhum outro lugar do mundo você vai ganhar tanto dinheiro investido em renda fixa como no Brasil. E se você investir numa LCI ou LCA que pague 90% do CDI, você vai ter uma rentabilidade ainda maior, 12,28%, porque elas são isentas de imposto de renda. Vai acumular R$ 11.228 depois de um ano e, em termos reais, descontada a inflação, 6,93%. É quase 7% de rentabilidade real sem fazer nada. Quer coisa melhor que isso? Só aqui no Brasil é que a gente tem. E, é claro, temos isso nesse momento, porque a tendência é que a taxa Selic comece a cair no ano que vem. Inclusive, o relatório Fox mostra que o mercado entende que a Selic vai terminar o ano de 2023 em 11,25%, ou seja, já será uma queda em relação ao que a gente tem hoje. E, portanto, no futuro, a rentabilidade da renda fixa vai começar a diminuir, o que é natural. Por isso que eu falei que esse é um momento ímpar para a renda fixa, um momento de ganhos muito elevados. Vamos em frente agora a simular os investimentos híbridos, aqueles que pagam IPCA mais uma taxa pré-definida. Vou começar pelo Tesouro IPCA mais 2026, que na data em que eu gravei esse vídeo estava remunerando IPCA mais 5,55% ao ano. E essa é uma mera simulação, porque o Tesouro IPCA ele está sujeito à marcação a mercado, então se você resgatar depois de um ano, você não vai ter exatamente essa rentabilidade. A rentabilidade vai ser diferente, pode ser maior do que essa, pode ser menor, de acordo com a marcação a mercado, mas imaginando que não tivesse marcação a mercado, você teria uma rentabilidade líquida nominal de 8,70%, acumularia R$ 11.066 e a rentabilidade real descontada a inflação seria de 3,52%. No caso de um CDB IPCA mais 7% ao ano, após um ano, você teria uma rentabilidade de 9,9%, acumularia R$ 11.155 e, descontando a inflação, você teria uma rentabilidade de 4,67%, uma rentabilidade também altíssima para um investimento extremamente seguro. E, por fim, imagine uma LCI ou LCA que esteja pagando IPCA mais 6% ao ano. Você teria uma rentabilidade de 11% em um ano, acumularia R$ 11.300 e, descontada a inflação, sua rentabilidade seria de 5,71%. Então, excelentes rentabilidades, tanto no pós-fixado quanto também aqui nos investimentos híbridos. E para fechar, vamos dar uma olhadinha nos investimentos pré-fixados. Nos pré-fixados também teremos uma ótima rentabilidade. Vamos começar pelo Tesouro Pré-fixado 2025, que na data em que eu gravei o vídeo estava remunerando em 11,76% ao ano. Isso aqui é só uma simulação, ele sofre também marcação a mercado. Se você resgatar após um ano, você pode ganhar mais do que isso ou menos do que isso, dependendo das condições econômicas, mas imaginando que não tivesse a marcação a mercado, após um ano você teria 9,70% de rentabilidade já descontados os impostos, acumularia R$ 11.052 e, descontada a inflação, 4,48% de rentabilidade real. No caso de um CDB pré-fixado a 15% ao ano, que você encontra também no mercado, 12,37% de rentabilidade descontada a inflação, R$ 11.237 acumulados e uma rentabilidade real, olha só, de mais de 7%. E no caso de uma LCI ou LCA pré-fixada a 13% ao ano, se você encontrar esse percentual, às vezes você encontra, às vezes não, mas se for 13%, você vai ter uma rentabilidade líquida nominal de 13%, porque LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda, vai acumular R$ 11.300 e vai ter uma rentabilidade descontada a inflação, olha só, de 7,62%, uma rentabilidade
muito alta, muito elevada mesmo. E agora me conta, você investe em renda fixa? Você está aproveitando esse momento que nós estamos passando de altíssima rentabilidade na renda fixa? Conta aqui para mim nos comentários qual é o seu investimento de renda fixa preferido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender o que está acontecendo na nossa economia, nos nossos investimentos de renda fixa nesse momento. Se você gostou, compartilha com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, deixa o seu curtir nesse vídeo, isso é muito importante, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, ótimos investimentos. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna.